A gente vai fazer então a segunda parte dessa conversa com os artistas da exposição. Então agora a gente tem a Daniela Almeida, o Leandro Celestino e a Mariana Longo. E a Marília Scarabello, ela tá chegando, então a gente vai começar com a Daniela Almeida. Eu queria, Dani, que você contasse um pouco da sua formação, do quanto você entende de uma escola, né, do artista, né? Queria que você contasse um pouco as suas percepções disso e as suas experiências, né? Sim. Na verdade, eu acho que um padrão típico da sociedade atual, né, o que a sociedade foca. Eu fiz direito, né, uma faculdade bem clássica, pensando, obviamente, em ganhar dinheiro, né, porque é o que move a gente hoje em dia, e nem passava pela minha cabeça, ao contrário de muitos artistas, nem passava pela minha cabeça pensar em artes, né, era uma coisa assim, eu queria realmente entrar no padrão, né, do que é esperado hoje em dia da sociedade de sucesso. Né? E com o tempo eu fui percebendo, eu sempre gostei muito de arte, mas eu ficava, né, aquela coisa meio fora, né, meio, que bacana, e aí nas bienais desde pequena, mesmo fora, morei muitos anos fora, lá eu tive a oportunidade de ir em vários dos museus importantes, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e principalmente a arte contemporânea, ela me chamava muito a atenção, porque ela é aquela coisa assim, eu acho que isso eu consigo fazer. Acho que isso eu consigo replicar, né? E então eu começo a pensar nesse momento de criatividade, às vezes até como réplica, né? Como olhar aquela coisa que fica ali, que parece interessante, que traz, né, de repente um colorido, uma decoração, uma coisa assim, e começo a pensar, né, em fazer isso na minha casa. Minha casa sempre foi cheia de coisas feitas por mim. Né? E à medida que eu vou abrindo esse canal, eu percebo que ele começa a se expandir, né? E ele começa a tomar conta. Aí eu começo a pensar nos materiais, a pensar no que eu queria dizer com aquilo, a olhar para a ter uma ideia e não conseguir dormir até eu executar aquela ideia, né? E querer realmente trazer aquilo para o mundo e comentar e trazer aquilo para as pessoas. E aquilo começa a tomar mais espaço dentro de mim e mais autonomia do que só aquilo que eu estava vendo fora, né? Esse meu desejo, em algum momento eu cheguei a tentar alguma pós-graduação, né, na Belas Artes e tal, não encaixava muito no meu projeto de vida naquele momento, mas sempre estava ali. Até o momento que eu falei assim, não, eu acho que eu vou avançar com isso, né? Também sou aluna da Nano Art Hubs, né? Ali que eu aprendi um pouco sobre o mercado de arte. E ali que eu comecei, aí eu começo a fazer realmente também acompanhamentos artísticos, a estar no meio das pessoas, a aprender com as pessoas, a conversar sobre arte, a falar disso, a pensar nos materiais, a ter uma pesquisa sobre o que eu quero comunicar. E assim surge o projeto da casa, né? Essa vontade de que a arte tome cada vez mais espaço e que a gente consiga valorizar isso na sociedade, invertendo um pouco os valores, né, que a gente tem hoje, entendendo que a criatividade e o invisível, aquilo que move, aquilo que toca, né, os sentimentos e o coração, ele é o que sustenta muito mais do que eventualmente outras coisas que a gente dá tanto valor, porque são mais materiais. Né? Então, eu acho que foi assim a minha formação, né? Não teve um momento que eu não teve... eu, às vezes, escuto as pessoas e eu gosto muito de ouvir as pessoas falando, desde pequena eu fazia, eu gostava, não sei o que lá. Não, para mim foi uma construção. Na verdade, foi uma desconstrução de um condicionamento que eu tinha recebido, né? Da forma, né, do padrão que a gente tem na sociedade atual. E hoje, para mim, é o que me move, é o que me faz acordar todo dia de manhã. E eu acho que isso é muito bacana da gente compartilhar também, né? Então, quando eu vejo uma obra minha, por exemplo, as pessoas vendo, as pessoas comentando, as pessoas falando coisas que elas sentiram, isso para mim me move, é o que me move hoje. Acho que respondi. Sim. Leandro, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco do processo da formação, de onde você estudou um pouco. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, esse espaço incrível. Né? Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e fazer parte de uma história que está iniciando, né? Uma história como algo assim importante para a cidade mesmo, para a cidade de São Paulo, né? E eu fico muito feliz e honrado por isso.
Meu processo de formação, eu fui me descobrindo como artista. E ainda estou nessa descoberta. Eu comecei a desenhar com 6 anos, a pintar com 6 anos. Então, faz muito, muito tempo, né? Só que minha família falava o seguinte, isso não adianta você querer seguir essa carreira, porque essa carreira, ela não dá dinheiro, é uma carreira que você não vai, enfim. Eu via muitos empecilhos e como eu não tinha uma tomada de consciência de um direcionamento, eu acabei indo de acordo com aquilo que dava dinheiro. Aí eu estudei para o vestibular, fiz engenharia, não terminei, fiz outra faculdade de geociências, não terminei, fiz filosofia, não terminei, e fui fazendo várias faculdades que não deram muito certo. Aí depois de um tempo eu comecei a mostrar um pouco meus trabalhos na internet, nas redes sociais, recebi um convite para fazer parte de um grupo chamado Ouvidor 63, né, que é um espaço de um prédio no centro de São Paulo, onde tem uma ocupação artística de pessoas que moram naquele local. Aí eu comecei a criar uma certa identificação relacionado à arte, aos espaços urbanos, aos espaços que poderiam ser habitados de uma forma mais criativa. Aí eu tomei esse processo, fui fazendo 2 bienais ali, né? Participei de 2 bienais informal ali que eles fizeram. E após esse momento eu fui descobrindo novos materiais. Eu comecei pintando em tela, depois eu parti para esculturas. E eu permaneci na escultura, achei bem legal, sintetiza muito do meu pensamento sobre questões urbanas, questões de deslocamentos e de espaço, né? Depois disso eu me formei em licenciatura em arte, né? Tenho MBA também, tenho 2 pós em História e Cultura Afro-Brasileira Indígena e também relacionada à educação, que é autismo. E também fiz outro curso aí de Sociologia Urbana, de extensão universitária. E eu vou estudando relacionado à minha formação docente também, de professor, e a arte relacionada também a questões urbanas. E assim, eu vou desenvolvendo minha poética tudo baseado não só no estudo, mas nas minhas vivências, né, nesses espaços que eu ando de um lado para o outro, e vou me descobrindo artista sempre, ao longo de todo o meu processo de vida. E é isso, agradeço novamente a oportunidade. Sim. Mariana, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco sobre a sua formação. Sim. Bom, eu fiz 2 anos de FAAP, fiz artes plásticas na FAAP, mas eu sempre quis entrar na ECA, na USP, na Universidade Pública, e aí teve a oportunidade de um vestibular entre faculdades, e eu entrei, e lá na época chamava-se artes plásticas, e você tinha que escolher se era licenciatura ou bacharelado no 2º ano. E eu optei pela licenciatura. Comecei a trabalhar com isso dentro de museus, no setor educativo, mas eu sempre fiz as matérias que eu faria do bacharelado em várias linguagens e produzia como artista também. Então, me formei em 2007 e continuei produzindo como artista e trabalhando com arte e educação. E aí, lá em 2010, eu tive um grande projeto, que foi minha filha, fiquei grávida. E aí, parei para me dedicar à maternidade. Fiz um curso ou outro, mas não tinha uma pesquisa intensa no ateliê. E aí, esse ano, eu já queria voltar, e esse ano eu consegui voltar com a produção e com a pesquisa. Então, a minha formação teve esse intervalo, mas também estou muito feliz de estar aqui com vocês, retomando, e entendendo isso também como um espaço para pensar a educação, para pensar a arte. Sim. É muito comum também que os artistas tenham um trabalho com o educativo, né? Ou como professor, né? Como modo de subsistência, né? Sim. Porque até você conseguir se sustentar como trabalho de arte demora. Eu acho que a gente teve o Renato também, que teve uma experiência parecida como professor. Você também, o Leandro também. Então, acho que tem algumas experiências parecidas nesse sentido. Sim, eu acho que é um lugar também que nos alimenta como artista, né? Sim. Esse olhar do ateliê, da produção. Sim. Você está nesse espaço educativo também do fazer, que não é o seu fazer, mas é o fazer do outro, né? Tem essa conversa. Eu acho Sim. que sim. E o Kamenitzer, que é esse artista que a gente partiu um pouco das questões dele, ele é artista, mas foi professor durante muito tempo em Nova York, nos Estados Unidos. Então ele sempre pensou o lugar da arte como educação, né? Ou educação como arte. Então esse trânsito entre esses 2 campos sempre teve muito presente no trabalho dele e nas questões dele.
E também, assim, no quanto você pode ensinar um artista a ser artista, né? O quanto as faculdades contribuem de fato para isso, né? Ele é muito crítico com relação a isso. Porque um artista não se faz só na universidade, ele também se faz nessas outras trocas que acontecem para além das escolas, né? Sim. E eu acho que a exposição pode ser também esse espaço de construção de prática, de investigação, né? Então, nesse sentido, a Casa Terrária também tem esse papel. E pensando na exposição e na prática de vocês, eu queria ouvir um pouco sobre a poética de vocês. Como vocês constroem os trabalhos, o trabalho que está exposto, como é esse processo, né? Como é a investigação no campo da arte mesmo. Sim. Bom, eu comecei trabalhando muito com um processo de ocultamento de imagem, né? Então eu tinha as minhas imagens que eu ocultava alguns pedaços delas e começava a fazer intervenções nessas imagens, né? E gosto muito desses processos de revelação de imagem, né? E aí isso me levou um pouco até para uma fotografia mais experimental, para uma coisa, né, tipo, alguns processos mais rústicos, né, cianotipia, antotipia e tal, que é algo que eu tenho estudado bastante, né, principalmente antotipia, que né, tem muito a ver com a parte mais natural, né, que eu gosto muito de explorar, aqui na casa dá para ver muito isso. E gosto muito de cianotipia também, e era algo que eu queria ainda trabalhar e que espero trabalhar mais, né, já fiz alguma coisa nesse sentido, mas espero trabalhar mais. E esse edifício é um edifício que eu sempre gostei muito, né? Hoje, né, principalmente por causa da casa, eu tenho questionado, né, a forma de habitar a cidade, né? Acho que a casa é um questionamento vivo sobre isso. E eu amo esse edifício porque ele fica no final ali, né, do viaduto da Avenida São Luís, eu acho, né? E você vê ele assim num esplendor e com uma característica marcante, uma coisa assim muito... Não é um edifício capa de revista, é um edifício que ele conta, ele passa um contexto, uma época e uma personalidade, né? E eu sou apaixonada, eu confesso que eu já quase causei alguns acidentes ali, porque eu só olho para o edifício quando eu passo ali. E no começo do ano eu fui para a Amazônia e eu vi essa tela, né? Essa tela é uma lona que ela é látex natural, de um artesão que era, na verdade, uma pessoa que trabalhava com látex, né? Então, ele era seringueiro, ele tirava o látex da seringueira e vendia para a indústria a R$ 2 o quilo, né? Uma coisa assim. E aí ele começa a pensar, começa a trabalhar com turistas, né? Eu fui com uma empresa que é Sistema B, né? Uma empresa certificada, que tem um turismo de base, né? E ele começa a ver uma forma dele, de repente, sei lá, se ele ganhava R$ 2 pelo quilo do látex, ele me vendeu essa tela a R$ 100, com 500 gramas de látex. Então, ou seja, ele começa a ter um progresso ali na existência dele muito interessante. E aí, a hora que eu peguei aquela tela, eu falei assim, essa tela é o edifício também, né? Essa ideia do progresso, essa ideia dessa identidade já de São Paulo, né? E o branco, né? Lembrando esse processo de cianotipia, a hora que você vê a tela, por exemplo, numa foto, você não entende os materiais, né? Podia ser perfeitamente um processo de cianotipia. E eu quis trabalhar um pouco, né, esses materiais que já estavam, né? A linha que eu uso muito, né? Em vários outros trabalhos, né, trazer essa ideia da seda, né, eu normalmente trabalho com linha de seda, que é também de uma empresa familiar, então tem toda uma conversa ali de progresso, de questionamento da cidade, questionamento desse progresso, questionamento, né, dos edifícios, e conversava com o momento da casa, né, conversava com a exposição, conversava com o momento da casa. E enfim, porque eu acho que a arte é assim, né? Às vezes a gente acha que a gente que está fazendo, mas ela está fazendo pela gente, né? Ela está querendo comunicar, ela está querendo relacionar. E foi um pouco isso o processo. É interessante que o arquiteto que projetou o edifício, na época dele, ele não era muito bem visto porque ele era autodidata e ele tinha umas escolhas de cor e forma que não era o modernismo paulista, né? A Escola Paulista de Arquitetura, que era concreto, que era uma coisa mais a verdade dos materiais. E ele sempre usou pastilha, rosa,
pastilha azul ou a própria pintura azul, então tem essa tensão, né, com o momento, e hoje ele já recebeu reconhecimento, teve uma exposição individual dele no Itaú Cultural, então tem uma outra leitura dele. É muito interessante quando você trouxe essa imagem para o seu trabalho, porque tem uma relação aí, né, nessa escola, né, do que é ser arquiteto, do que é ser artista e do que é uma formação para além da universidade, né? Além do autodidata, né, porque basicamente eu também não estudei arte, também estou me desenvolvendo nesse processo, tem essa questão de você ter a sua identidade, né, de você expressar aquilo que não é o que os outros estão esperando de você, né, é você expressar aquilo que te sai de dentro. Hoje você vê um edifício dele, o da Paulista, você reconhece ele, né? Sim. E isso é importante, isso faz com que ele forma a cidade, né? Ele dá cara para a cidade. Sim. Porque ele tem essa coragem de não fazer igual, né? Sim. Que eu acho que vem muito do artista, né? Quando as pessoas falam assim, mas você vai viver do quê? Né? O sistema hoje quer nos padronizar, né? Quer que a gente vá por esse caminho do que você vai reproduzir o que todo mundo está fazendo, porque isso é sucesso, isso leva, né, a uma carreira, alguma coisa nesse sentido. E aonde está aquilo que só você pode expressar no mundo, né? Que só você tem para contribuir? E aí eu acho que está o papel de uma escola, né? De construir processos autônomos de pesquisa. E não processos a partir do mercado ou a partir de uma demanda do mercado. A demanda do mercado é figurativo, então eu vou começar a fazer figurativo. A demanda do mercado é geométrico, eu vou fazer geométrico. Então, como que o artista também constrói os seus processos autônomos de pesquisa, né? A partir dos seus próprios interesses e poéticas, né? Então, acho que tem também essa camada. Imagina se o Artacho Jurado tivesse sucumbido à pressão de fazer o que todo mundo estava fazendo. Hoje, né, a cidade teria outra cara. Sim. Ele com certeza não teria uma exposição em homenagem a ele, sim, né? Então, ou seja, a gente precisa ter mais dessa coragem de expressar aquilo que só a gente pode expressar no mundo, né? Outras pessoas não podem fazer pela gente, né? Sim. E Leandro, eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho, desses que a gente escolheu para a exposição, mas também dos seus interesses enquanto escultura, pintura. Eu faço uma mistura, né, de escultura, pintura, às vezes é difícil de definir exatamente o que é. Eu moro na região do Jardim Miriam ali, né, bem periferia aqui da Zona Sul. E é onde eu moro, né, onde eu morava, eu moro ali na região, mas o meu ateliê é meu antigo quartinho, onde eu dormia, né. E é uma ladeira bem alta, bem grande, aquela região tem muitas ondulações, assim, né. Da onde eu moro, lá na região, dá para ver a Paulista. Mas é tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? E eu ficava vendo aquelas pessoas lá naquela ladeira onde eu morava, bem pequenininhas, né? E todo lugar que a gente ia assim, ficava olhando assim o horizonte, vendo aquelas pessoas pequenas, a Avenida Cupecê e tudo mais. E aquilo ali me causou um certo senso assim de dinâmica regional, dinâmica de cidade, né? Aí eu vou para um determinado ambiente, desloco, é totalmente diferente, sabe? A construção é diferente, a forma de habitar, é uma cultura totalmente diferente. Por exemplo, a cultura da periferia, o movimento urbano, ele acaba sendo diferente. Aí eu fiquei pensando em alguns espaços, por exemplo, aonde eu moro, as pessoas vão para o centro expandido para trabalhar e retomam aos seus lugares. Não habita, não frequenta toda a cidade, né? Fica preso naquele local. Por isso que eu fiz um trabalho ali onde tem um quadrado e as pessoas dentro, né? Para simbolizar isso. Mas por que você usa muito branco? Algumas pessoas me questionam. Porque o branco, na nossa cultura, ele significa paz, mas ele significa, ele tem um ponto específico para cada cultura. Alguns é a morte, outros significam outras coisas. O branco, para mim, ele mostra, ele deixa tudo muito claro, sabe? Ele deixa as coisas como é. Então, se a gente olhar de perto, vai ver algumas deformações ali naquela tela toda branca que fica na parede central ali, né, na outra área ali. E mostra as imperfeições da sociedade, né, baseado em preconceitos, baseado, né, na questão social, desigualdade social, né, questão habitacional, enfim. E tudo isso está refletido. E minha pesquisa vem daí, dessa questão de pensar essa questão da desigualdade relacionada aos espaços urbanos.
né, pessoas que têm uma condição financeira menor, às vezes acabam morando, assim, muitas das vezes moram em regiões e lugares muito precários, né? E eu vou pensando muito nisso, na questão da periferia e o centro expandido. Vai e volta, sempre retornando àquele lugar. E tem medo de sair dali, tem medo de aparecer. Eu conheci uma pessoa, né, que é amiga minha, que ela fala o seguinte: eu não trabalho naquela região do centro porque eu tenho vergonha. E fica na região periférica. Então, por isso que eu uso pessoas, porque não é uma pessoa, é um grupo social, né, que eu olho assim e tento retratar, pensar sobre esses espaços, né, que vai além do capitalismo. Isso envolve uma história que tem a ver também com questões raciais, com questões, enfim, muito mais ampla, né, que possibilitou esse estado social que a sociedade, que a cidade, ela tem esse conjunto. O outro é uma escultura que eu fiz, que é bem pequenininha, assim, né? Ela fala de onde a minha esposa morava. Ela morava numa casa onde tudo era improvisado, né? O teto tinha goteira, então a gente tinha que virar a cama para não cair goteira na cama. Tinha muitos ratos, então tinha que ter gatos para pegar os ratos. E não podia pisar muito forte porque a gente tinha medo do chão poder cair. Então, por isso que eu chamo de escombros aquele trabalho. E habitou durante muitos anos, né? E nada aconteceu. Foi tudo modificando, sabe? Precisa de um remendo ali a parede. Então coloca ali um remendo. E a casa foi se costurando, foi se construindo nessa precariedade. Aí eu peguei essa sacada, né, com as experiências que eu tive no Ouvidor 63 também, né, um prédio que todo mundo acreditava que poderia cair ali por não ter uma infraestrutura muito adequada. E eu fui pensando esse trabalho e fazendo. Minha pesquisa inteira é baseada nisso, né, das minhas vivências. Claro, baseado nessas vivências, baseado nessa concepção de realidade, eu vou pesquisando muito sociologia urbana, escola de Chicago, né, e escola de Frankfurt, para ver que isso também tem muito a ver com o consumo, né, e por aí vai. Aí eu fui desenvolvendo, fui atrelando, e ele dialoga muito com essa casa, porque eu vejo essa casa como um lugar muito histórico, né, muito antigo, e ela está aí como espaço de aprendizagem, espaço de ensino, né, uma escola se compartilha conhecimento, se cria novos conceitos e conhecimento para debater tudo isso, né, que a gente tem na sociedade, nos espaços urbanos. E minha pesquisa é baseada nisso, e ela vai andando, vai se direcionando nessa direção. Não é um projeto, cada trabalho é independente um do outro, seguindo essa mesma linha. Sim. De raciocínio. Eu queria que você falasse um pouco essa coisa de que o trabalho tem um verso, né? E que aí o verso ele fica escondido, e que como você entende isso, né? Como você entende essa percepção que se dá na frontalidade, mas que existe um dentro, né? Ou esse verso que ele não se deixa mostrar, não se deixa ver. Tem uma tela que está ali chamada, o nome dessa tela é limítrofe, né? Se a gente vira ela, é todo preto e tem 2 bonequinhos ali escondidos. Eu penso na seguinte forma: dentro da periferia também tem a favela, que é onde ninguém vê, ela fica escondida ali, mas é um núcleo habitacional muito complexo. Então eu observo assim: periferia, favela, centro expandido. Então a cidade ela é toda fragmentada em lugares assim, lugares que a gente não vê ou que se recusa a ver, né? E aí eu deixei aquelas pessoas escondidas, né, para mostrar essa questão da favela, essa questão mais precária dentro da periferia. Lembrando que periferia não é apenas o espaço geográfico, é todo aquele espaço de exclusão. Existe periferia no centro? Muito. Existe periferia em várias regiões. É tudo que fica às margens, tudo que fica uma falta de um certo planejamento urbano e certas políticas públicas urbanas também, né? Carente Sim. disso. É isso que eu interpreto do trabalho e isso que eu quis mostrar. Sim. Essa instância da casa está muito presente também no próprio trabalho da Mariana, né? Que é um outro modo de falar sobre a casa a partir de uma memória dos objetos, ou numa memória desse espaço que a gente é reservado para guardar objetos e memórias, né? Queria que você compartilhasse um pouco sobre esse trabalho específico. Então, esse trabalho, eu me interesso muito pelo universo doméstico. Pensando nos objetos que habitam, né, esse lugar, e a história que ele tem, o peso, o significado.
E aí esse trabalho foi uma pesquisa com imagens de um catálogo do Museu da Casa Brasileira, de mobiliário colonial. Então, são móveis de madeira, que tem um peso, né, uma história. E aí o trabalho é um desmontar, assim. Eu tiro o tampo dos objetos da mesa, o fundo do armário, e eu vou criando esses buracos, esses vazios e trazendo uma certa fragilidade para o trabalho, né? Para a imagem em si, né? Ao mesmo tempo que eu desmonto, recorto, hora, né, de montar de novo, eu vou criando outras imagens e novas fabulações, digamos assim. E aí, para essa exposição, tem o trabalho da coluna em repouso, utilizando as pernas das cadeiras, que conversa com o trabalho da cama, que também tem esse universo meio onírico do sonho da fabulação. E aí você me instigou a trazer o trabalho das costuradas, que tem esse vazio. Quando eu fiz, ele não tinha o recorte, mas eu senti que estava faltando algo. E aí, quando eu recortei, eu achei que estava chegando num caminho, mas ainda precisava do avesso. E na pesquisa, eu vi o trabalho em suspenso mesmo, né? Sim. Mas, quando a gente foi montar, que chegou nesse espaço, a conversa com o espaço foi compondo junto muito, né? Foi bem interessante esse processo. E acho que quem visita conversa com o trabalho que está lá na parede, com o vazado do guarda-roupa, enfim. E o trabalho se completa no espaço, né? À medida que tem essa memória desse espaço da casa e desse quarto, né? Exatamente. E é interessante como o fragmento, ele constrói... Você atua pelos fragmentos e os fragmentos constroem outras fabulações, né? Sim. Então isso é interessante. E como você traz também a linha como esse elemento que vai fazer essa... quase uma união, né? Um enlace, né? Desses objetos. Mas o vazio também ele deixa ver o espaço. Então acho que talvez ele tenha uma importância também, né? O vazio, o recorte, né? Sim. Que também tem... esse mesmo recorte se repete no trabalho do Leandro, né? Então faz essa ligação. Marília, você pode contar como foi sua formação, assim, seus estudos? Eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo, né? Fiz Mackenzie, comecei no Paraná, faculdade, terminei em São Paulo. E depois fiquei um tempo atuando como arquiteta, só como arquiteta. Depois eu fui retomando as artes, que era uma coisa que eu fazia antes de ingressar na faculdade, devagarinho. Então eu fiz curso de cenografia e figurinos aqui em São Paulo, fiquei trabalhando um tempo como cenógrafa, direção de arte, aí caí na fotografia, e aí eu fui voltando devagar para coisas que eu poderia fazer sozinha, né? Que o prazer do artista é a gente conseguir fazer trabalhos, às vezes, que a gente não depende de mais ninguém. O que é bom e é ruim. É solitário, muitas vezes, terrivelmente solitário, e às vezes é libertador, porque a gente consegue fazer o que a gente quer, né? E aí eu fui voltando, fiz mestrado em artes visuais na Unicamp, depois de um tempo percorrendo caminhos da fotografia. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu realmente comecei a desenvolver um corpo de trabalho, assim, entendendo mais o que eu estava fazendo. E o meu trabalho, ele é um trabalho multimídia, né? Ele realmente acontece em muitas plataformas diferentes, mas sempre tem como tema central a ideia de território, uma ideia de pensar esse território tanto pelo seu aspecto geográfico quanto geopolítico. Então, muitas vezes eu estou olhando para as simbologias das coisas, né? Para pensar esse lugar, que é o lugar que a gente ocupa. Então, esse é meu caminho, assim, resumidamente. E pensando o seu trabalho, assim, queria que você falasse um pouco desse trabalho que a gente escolheu para a exposição e sobre os seus outros interesses, né, como artista. Esse trabalho que está aqui é um trabalho que dialoga fortemente com a minha graduação, né? Tá muito né? É um trabalho que parte de um pensamento de olhar para uma planta de uma casa e desmembrá-la, né? Então, parcelamento de solo é um termo, inclusive, que os arquitetos usam
quando eles vão dividir uma área muito grande em áreas menores, a gente fala, a gente vai parcelar o solo. E eu usei essa expressão para parcelar a minha casa, né? A planta da minha casa em 10 pedacinhos e fazer uma releitura do meu IPTU, né? Então, era pandemia, um trabalho que foi feito na pandemia, num momento de dificuldades imensas até para a gente produzir. E eu estava com o meu IPTU na mão e eu fiquei pensando muito sobre como é que eu ia pagar aquele IPTU naquele ano. E, ao mesmo tempo, pensando em coisas que fazem muito sentido na minha produção e que estão muito latentes nesse momento, que é essa questão mesmo do valor da terra, dessa disputa por terra, o quanto a gente paga para ocupar um espaço, por que esses valores são relativos, e todas as questões de especulação que atravessam, né, a terra e essas relações de poder. Então, isso tem me interessado cada vez mais. E esse trabalho traz um pouco disso, na medida em que está relacionando essas figuras geométricas, que são pinturas de terra, né, e feitas com terra, com um código financeiro, né, que é o código da parcela do meu IPTU. Então, é um trabalho que pensa muito sobre isso e se relaciona a isso até na forma como ele se apresenta, porque eu vou vendendo as parcelas, né? Aqui nessa exposição, já acho que tem 6 parcelas que já se foram, 5 ou 6. Então, tem esse diálogo com a especulação em torno da terra mesmo e o quanto essa especulação também vai fazendo com que a terra valha mais e com que o trabalho de arte também valha mais pela escassez, né? Então, a gente tem um olhar de valor para a escassez da coisa, o que também é um horror, se a gente for pensar. Então, essas questões, elas estão nesse trabalho e elas continuam na minha pesquisa. E eu estou imersa muito agora numa série sobre isso, né? Que eu estou dialogando com a pintura de terra, mas agora assumindo ela num lugar outro, mais formal, eu acho, em certo aspecto, mais compositivo, assim, com códigos de empreendimentos imobiliários, né? Aí, QR Codes, né? De anúncios de empreendimentos imobiliários. Então, estou relacionando as coisas para pensar isso de outra maneira, né? Sair da minha casa e olhar, talvez, para a cidade, para essa geografia maior. Sim. É interessante como o seu trabalho se relaciona com o trabalho da Heloísa e com o próprio trabalho da Dani, né? E ao mesmo tempo que também tem essa relação micro e macro da casa na cidade, né? Desse espaço de transição entre esses dois lugares, né? A casa e a cidade. É como se os seus trabalhos falassem da cidade e o trabalho do Leandro e da Mariana tivessem esse aspecto da casa, né? De pensar a moradia e esses deslocamentos urbanos, no caso do Leandro, e no caso da Mariana, essa memória pelos objetos, né? Dessa fabulação do corpo, né? Porque o objeto também é um corpo, né? Ele carrega um pouco essas histórias, e principalmente numa casa. Então é interessante esses deslocamentos do trabalho. E eu acho que também a exposição tem esse sentido de pensar os exercícios da fala e da escuta, né? E essa conversa também é uma construção da própria exposição, né? Porque tem assim, uma ideia de que a exposição é só o que acontece no espaço expositivo, mas eu acho que a exposição acontece nesse espaço entre, né, durante a exposição e nesses desmembramentos enquanto fala e enquanto escuta. Então acho que é interessante também pensar a escola nesse sentido, né, da fala e da escuta, entre os trabalhos e entre os artistas. Só para a gente reproduzir para o microfone, o Érico perguntou se a gente já se conhecia, se já conhecia o trabalho, né? Eu vou começar falando que eu dos artistas que estamos, eu conhecia o trabalho, não estão aqui, já falaram, Elo e Renato, né? A gente já trocava, né, muita figurinha, né? Participava, né, acompanhava mais o trabalho deles, a gente já se conhecia. Mas as outras pessoas eu não conhecia. Eu achei que, assim, a Marília veio porque o Omar já conhecia o trabalho dela. Sim. E eu achei fantástico essa possibilidade de um edital aberto, né? Apesar dele ter o recorte da escola, ele era aberto. E da possibilidade da gente conhecer outros artistas e outros trabalhos que, assim,
que conversaram com o processo de uma forma que, assim, eu não esperava. O Omar, que tá mais acostumado com isso, ele já esperava e ele costurou tudo isso, na verdade, Sim. né? Mas, para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor poder conhecer mais do trabalho e da construção de outros artistas e poder dialogar a minha obra com a obra de outras pessoas que estavam aqui. Eu, particularmente, só conheci alguns pela Escola Nano, porque eu também faço parte da escola. Desde março, acredito que no final de março que eu entrei na escola. Então, pelas aulas que a gente acompanha, eu vejo um ou outro, assim, pela rede social, mas conhecer pessoalmente é a primeira vez que eu conheço todos que estão aqui expondo, o Omar, Dani, tudo mais, e eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, saber que dialoga muito com o meu trabalho, né? As obras que estão aqui expostas, mas eu não conhecia ninguém pessoalmente ainda, né? Para mim foi uma novidade. Eu também não conhecia, eu também faço a Escola Nano, eu entrei em abril, eu acho. E o Omar fez uma fala um dia para os alunos lá da escola, e aí eu conheci um pouco da pesquisa dele, comecei a seguir e me interessei também. E aí quando surgiu a oportunidade aqui do edital, fiquei bem animada com a possibilidade de poder participar. E agora conheço todos vocês. Oi, eu conheci o Omar, a gente já estava conversando um pouco, né, pelo interesse muito pela arquitetura também. Conheci a Elô, mas eu nunca tinha exposto com a Elô, então foi muito legal a gente ter essa interlocução e dividir o espaço. E conheci o Renato, mas acho que também não tinha exposto com o Renato, então foi um prazer também estar junto deles, que eu já conhecia, um prazer conhecer vocês aqui também, foi muito legal. Bom, a gente, como a Dani falou, a gente fez um edital aberto para a Escola Nano, né? Então a gente selecionou 5 artistas. Infelizmente, uma das artistas ela não conseguiu entregar a obra a tempo. Então os outros 4 artistas foram o Leandro Celestino, a Mariana Longo, o R. Trompaz e a Silvia Soglia. E aí, além desses artistas, a gente convidou a Marília Scarabello, a Heloísa Loder e o Renato Almeida. E também a Daniela Almeida, que é a artista que idealizou a Casa Terrária. Nessa costura, desse sentido da exposição, o convite para os outros 3 artistas foi muito feito em torno da pesquisa deles e do que eles já vinham investigando e no quanto eles poderiam colaborar com a exposição, porque tinha uma construção da exposição e do conceito dela, né? Então eu achei que o trabalho deles poderiam colaborar espacialmente e conceitualmente para a exposição. Então, a Marília, por exemplo, esse trabalho do parcelamento do solo, tinha muita relação com a Casa Terrária em si, e era uma pesquisa que não estava dentro dos artistas que a gente selecionou. Então, de uma certa forma, foi uma conversa e uma complementação de investigações, né? Para tentar um pouco enriquecer a exposição e também, eu acho que principalmente nessa ideia da exposição como escola, é fazer a troca entre artistas que já estão em pesquisas avançadas, que já estão em carreiras consistentes, com artistas que estão em início de processo, início de pesquisas. Eu acho que também teve esse sentido, né? De colocar artistas em diferentes níveis de carreira, né? Porque o Renato, por exemplo, ele já tem um trabalho consistente, ele já tem uma pesquisa acadêmica mesmo. A Marília também, como ela falou, tem uma pesquisa já bem profunda, já tem umas linguagens já construídas. A própria Heloísa Loder também já tem alguns trabalhos construídos. Então, tem um sentido que atravessa o tempo, sabe? Então, esse encontro foi muito para colocar eles em relação, né? E construir o sentido da exposição como escola, né? Que é o propósito da Casa Terrária, né? Que é estabelecer esse espaço de troca e de conversa. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão eu já vou partindo um pouco para as... Venha. Então, pegando o gancho do Mário para vocês, como é que foi esse processo, né? Do que foi esse contato com artistas mais consistentes, como o Mário estava falando, e para vocês sendo contato com outros artistas na exposição, criando esse terceiro diálogo na perspectiva de vocês, na obra, o que se cria com os dois, né? Queria que vocês falassem sobre isso.
Então, eu acho que assim, aí eu já falo um pouco até do que é, como o Mar falou, eu sou um pouco a idealizadora do projeto, né? Então, assim, quando a gente conversava, era exatamente isso que eu queria, né? Eu acho que assim, essa troca, ela é muito enriquecedora. Então, a gente fez questão de ter artistas da escola, né? Que, em princípio, tem mais esse viés da escola mesmo, né? De já trazer essa questão da escola. E artistas que estão em outro momento de carreira. Artistas que estão buscando, né? Às vezes, outra situação, outro tipo de mostra do trabalho. E eu acho que esse momento de troca e de conversa, ele é muito rico. Né? E de você ver como que assim o seu trabalho ele pode conversar com outro de pessoas que têm uma visão totalmente diferente da sua, né? E assim, o Omar, um pouco antes da gente começar, ele falou uma coisa que ficou muito bacana, que está reverberando ainda em mim, que é o seguinte: tudo faz sentido, né? A gente às vezes, na hora que a gente está construindo, na hora que a gente está trabalhando, a gente não consegue ver o fio condutor de todas as coisas. Mas aí, por exemplo, agora que a gente já está nessa fala final, nesse momento final, que a gente olha até para a fala das pessoas, para a conversa das pessoas, a gente vê que tudo faz sentido. Obviamente, isso grande parte é do trabalho magnífico que o Omar fez, né? Tanto desde o momento da seleção até o momento da seleção dos artistas do edital, a seleção das pessoas que iam vir, né? A seleção do que combinava com o momento da casa. Eu lembro dos momentos onde a gente estava indicando, olha, esse artista vai aqui, esse artista vai aqui, os espaços que combinavam com cada obra, espaços que inclusive ressignificaram talvez a obra, né, de algumas pessoas, porque quando eu entro naquele quarto das obras da Mariana, o quarto passou a falar, né? Ou, né, o vídeo da Elô, como que, assim, eu decidi que não vai mais ter janela aqui, porque o vídeo da Elô ficou maravilhoso ali, eu preciso de um espaço desse, né? Então, ou seja, a próprio Renato, então, ou seja, a gente, isso marca a história da casa, isso marca a história de cada um de nós, né? Ter esse processo, e foi por isso que a casa foi pensada. E é por isso que hoje a gente está aqui, né? Mas eu quero ouvir mais. Eu já me perdi um pouquinho. É sobre a relação do seu trabalho com o trabalho dos artistas que foram convidados, como foi a sua experiência de participar da exposição? Foi um momento, assim, eu posso resumir em uma palavra: aprendizagem. Né? Como é uma exposição como escola, eu acho que faz uma leitura bem legal, porque eu não sou muito de expor meus trabalhos, né? Dificilmente, assim, ao longo da minha carreira, eu expus pouco, fiz poucas exposições. Mas eu achei interessante, porque me enriqueceu estar aqui, me enriqueceu ouvir os artistas, enriqueceu meu trabalho, enriqueceu minha experiência. E eu acho magnífico, só tenho coisas ótimas assim a levar como referência na minha memória, e eu acho muito, muito importante para minha carreira isso, né? Posso dizer que eu estou em início de carreira, fiquei um tempo parado, né? De 2020 a 2023 eu fiquei parado, aí eu comecei agora em 2024. Eu produzo assim há muito tempo, mas como profissão 2021 praticamente, né? Então ainda estou em processo de formação, por isso que esse espaço para mim foi enriquecedor. Ver artistas já consagrados, assim, né? Que para mim é muito, muito importante, assim, que já tem uma solidez. E para artistas que está começando, como eu, assim, só tenho coisas ótimas, assim, a pegar como referência para mim, né? Foi maravilhoso. Eu concordo com o Leandro também, acho que foi um lugar de aprendizagem. No momento da montagem, a Silvia estava lá comigo também, a gente foi conversando junto sobre o espaço, sobre aquele ambiente, e eu fiquei pensando depois, eu vim outro dia para ver todos os trabalhos, e achei interessante que tem uma coisa interna, íntima da casa, que a casa se relaciona com os trabalhos expostos, ao mesmo tempo, faz com que você vá para o macro, que é a cidade, né? Então, na hora que eu vi o trabalho de Heloísa, aquilo mexe profundamente com o que está acontecendo na cidade, o trabalho da Marília, enfim. Então, acho que tem essa conversa, esse diálogo entre
os trabalhos dentro dessa casa que também está se transformando e essa cidade que também está se transformando. Então, esse diálogo desses dois lugares ficou forte para mim, assim, depois de ver pronto, sabe? E no processo também. Eu acho que eles já falaram bastante, né, vocês todos. Eu acho que o mais legal de toda vez que a gente se propõe a fazer algo coletivamente são esses encontros, essas conversas que são geradas a partir disso. E às vezes a gente tem tanta vontade de expor, de estar com alguém, e esses são os momentos em que a gente tem oportunidade de efetivamente realizar isso, né? Então, para mim foi muito legal, é sempre muito legal conhecer novos artistas, né? Fazer novas pontes. Eu acho que a gente vai plantando outras sementes. E, pessoalmente, para mim, é sempre legal expor esse trabalho, porque geralmente ele está sempre menor. Então, eu vou vendo ele se dissolvendo, exposição a exposição, né? Então, eu tenho esse interesse também de chegar em um momento em que eu não vou expor nada, né, em que eu vou estar com uma parede escrito parcelas vendidas e acabou, assim. Então, esse meu interesse também pontual sobre o trabalho me interessa, e expô-lo dentro de uma casa é muito interessante para mim, né? Ele não tinha se disposto numa casa ainda. Então, estar dentro de uma casa, falando sobre uma casa, né? E talvez sobre o desafio que é sustentar qualquer tipo de imóvel, seja ele particular, seja ele um imóvel que a gente se propõe a dividir coletivamente, também para mim é bastante interessante. Então é uma honra estar aqui. Obrigada. E eu acho que, assim, só contextualizando um pouco a exposição, eu em 2022 fiz um processo com a Casa Dirceu, que a gente abriu uma chamada, os artistas se inscreveram, a Daniela era uma dessas artistas, foi aí que a gente se conheceu. Esse projeto era um grupo de acompanhamento de trabalhos, então durante 3 meses a gente se encontrou para discutir o trabalho, e ao fim nós fizemos uma exposição na casa, relacionando com o espaço da casa, as histórias e os objetos. Diferente daqui, a Casa Dirceu era uma casa habitada pela Cláudia Brisa, que era essa artista que era proprietária da casa e idealizadora do projeto. E aí, aqui a gente resolveu fazer o inverso, né? Porque lá os artistas proporam trabalhos específicos para a casa, né? O Renato Almeida também estava, então durante 3 meses a gente acompanhou esse processo. Aqui a gente selecionou trabalhos existentes, porque existia uma questão de orçamento, né? Como a gente torna possível e viável uma exposição, quando você não tem nenhum orçamento por trás. Então, uma dessas possibilidades é escolher obras prontas. Então, daí esse processo mais curatorial, né? E não de construção da exposição a partir do acompanhamento, mas a partir da seleção de obras. Então, tem um pouco essa diferença. Eu fiz esse projeto em 2022, depois em 2023, e esse ano também eu fiz com um coletivo chamado ICI, de artistas. Então eu já venho um pouco acompanhando trabalhos que se relacionam com a casa, né? E minha pesquisa enquanto curador tem essa interseção entre arte e arquitetura, daí que eu me interesse por trabalhos como o da Marília, como o do Renato e como o da Heloísa, porque fazem parte da minha pesquisa na academia mesmo, né? Atualmente eu faço doutorado em arquitetura na USP, então eu faço um pouco esse diálogo entre arte e arquitetura a partir da curadoria, a partir das exposições. Então, só para tentar contextualizar e amarrar esses sentidos todos. Sim. E eu pego já essa sua fala para a gente ir partindo, né, para um momento final, porque, assim, até você falou, né, dessa questão de orçamento, né, foi a forma da gente viabilizar. São várias formas que a gente tem hoje da gente se acercar do mundo, né, se aproximar do mundo da arte. E, assim, o que fica, a gente conseguiu viabilizar algo que, assim, há 3 anos e pouco atrás, era só um sonho, né? Hoje a casa existe, eu gosto muito de ver o Omar, tanto o Renato e a Elo que participaram também da exposição, eles viram essa casa antes do mínimo que eu fiz, né? Eles já acompanharam em primeira mão essa transformação. Eu gosto muito de receber essas pessoas que viram isso, porque consegue ter essa perspectiva de como é um processo lento e trabalhoso, né? Eu estou falando aí de 3 anos, pelo menos, de trabalho para a gente estar aqui hoje. E hoje a gente está encerrando, né? A gente já vai desmontar a exposição daqui a pouco.
E é um encerramento, assim, que para mim é de muita felicidade, porque é a primeira edição, eu espero de muitas, né? E é uma casa pensada justamente para isso, né? Para unir pessoas, para mostrar arte, para desenvolver pessoas no âmbito da arte, para falar de arte de uma forma geral, né? Muitos dos detalhes da casa sou eu que faço, né? E eu gostei muito da pia que eu fiz do banheiro, eu tenho falado dela sempre porque ela ainda está reverberando em mim. E eu escolhi uma frase muito importante para mim para colocar nela. É a frase que é o início da Bíblia, né? Bereshit bara Elohim. E a minha professora de hebraico, ela me explicou que a tradução dessa frase é Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. E em hebraico, o verbo criar, né, criou, ele só é usado para Deus, né? Só Deus cria, né? Porque se a gente for pensar hoje em todas as obras que estavam aqui, sim, elas vêm, né, de um plano das ideias, mas no plano físico, né, na materialidade, a gente sempre parte de outra matéria, né? Então, mesmo que eu queira fazer, né, como é no caso dessa pia que é de cerâmica, mesmo que eu vá buscar a cerâmica, né, na terra, fazer essa separação, eu tenho que partir, no mundo físico eu sempre tenho que partir de outra matéria, né? No mundo físico, realmente só Deus cria, já dizia, né, Isaac Newton, né, que no mundo material nada se cria, tudo se transforma, né? Mas teve um momento nesse processo, né? Acho que foi o momento que a gente saiu no Estadão, né? O Érico está aqui que nos ajudou com isso. E quando eu cheguei com essa notícia, né, e falei para os artistas, eu ainda estava meio assim, será que isso, né, todo mundo sai todos os dias, eu sou nova, não sei o que está acontecendo. Mas quando eu vi a felicidade de muita gente, né, que está aqui hoje, do que estava, né, do que aconteceu, eu percebi, eu tive uma experiência que para mim foi muito positiva. Que realmente no mundo material a gente não cria do nada, né, a gente cria a partir de uma matéria. Mas no plano do invisível, né, das emoções, do sentimento, dos sonhos, a gente se cria, né? A gente consegue criar, né, emoções, a gente consegue criar felicidade nas pessoas, a gente consegue marcar a vida das pessoas a partir daquilo que a gente pode construir no mundo. E essa casa, ela é muito exemplo disso, né? Essa casa, ela já existe desde 1940, ou seja, ela é uma matéria física presente nesse mundo há muito tempo. Mas o que ela faz hoje, né, o que ela mostrou que ela pode fazer na vida das pessoas, isso é criação. Né? E isso nos aproxima, né, de uma espiritualidade, né, seja da forma que as pessoas quiserem pensar, porque quando a gente cria na vida das pessoas esse sentimento, essas emoções, aí a gente sim está se aproximando, né, de Deus, né, do momento da criação. E eu queria encerrar, né, isso com essa fala e com a expectativa que esse primeiro momento seja uma semente, né, de muita criação, muito desenvolvimento, muitos contatos, muito aprendizado na vida de muitas pessoas que ainda vão passar por aqui. E é isso, agradeço todo mundo que participou, que confiou, né, nesse projeto, que trouxe as obras e eu acho que a gente inaugura com certeza com o pé direito. Obrigada, Omar, Obrigado pelo grande trabalho. Obrigado aqui. aos artistas também. E é isso. Obrigada a todos. Obrigado.